Boa tarde a todos, meu nome é Alfredo e esse é o segundo encontro sobre as aulas do Seminário de Filosofia do professor Olavo de Carvalho. Na última aula, na primeira aula, aliás, eu falei sobre o necrológio, que seria a própria imagem vista por um terceiro que transcreve e narra aquilo que a pessoa foi em vida, ou seja, eu imaginando a mim mesmo como uma pessoa falecida, mas desde um ponto de vista exterior, ou seja, de um terceiro observador que enxerga a minha própria vida como a forma final. A vida como um ciclo fechado, o caixão sextavado, né? Foi o exemplo que eu dei e que esse exemplo o professor Olavo dá na primeira aula. E então, com base nessa frase, que a eternidade o transforma naquilo que ele sempre foi, ou seja, a eternidade vai fechar aquilo que eu fui em vida e vai dar o verdadeiro sentido, a forma final, eu consigo restabelecer o padrão de julgamento, eu consigo estabelecer os parâmetros que vão guiar a minha própria vida, que vão guiar as minhas atitudes e que vão dar o sentido àquilo que eu faço. Então todas as ações que eu pratico na minha vida vão assumir a verdadeira proporção nessa forma final que eu almejo, nesse ciclo encerrado. Então essa foi a primeira aula, que seria o necrológio, em síntese. E na segunda, o professor continua falando sobre a importância de concretizar o anseio de uma vida. Há a citação de que uma grande vida é o sonho de juventude realizado na idade madura. É o sonho que transparece em meio às circunstâncias. Eu sou eu e minhas circunstâncias, já dizia Ortega y Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias. As circunstâncias da minha vida e a reabsorção das circunstâncias, eu sou eu e minhas circunstâncias. E a reabsorção do homem é o destino concreto da sua vida. A reabsorção das circunstâncias é o destino concreto do homem. E o que seria essa reabsorção das circunstâncias? Seria esse projeto idealizado se concretizando na vida. As circunstâncias em tese adversas que tomam a sua verdadeira proporção, a sua fração nessa forma final que se almeja. Então, se o destino concreto do homem é a reabsorção das circunstâncias, como dizia Ortega y Gasset, se o sonho de juventude concretizado na idade madura é uma vocação realizada, cabe ao homem, enquanto ser pensante, enquanto animal racional, idealizar aquilo que ele pretende e tornar esse ponto final como meta. Mário Ferreira dos Santos iria utilizar o termo tímese parabólica. Tímese parabólica é como se fosse um ideal que a gente sempre almeja, mas que a gente nunca alcança. A gente só alcançaria com a morte. Então, por exemplo, a tímese parabólica que fala o professor Mário Ferreira dos Santos é exatamente esse necrológio que o professor Olavo de Carvalho traz na primeira aula. O necrológio é isso. É aquilo que eu almejo realizar e que eu sei que até o final da minha vida, muito provavelmente eu não vou conseguir concretizar aquilo em ato. Eu não vou conseguir exercer aquilo na plenitude do que ele representa. Então a tímese parabólica é exatamente isso. É enxergar o destino concreto que eu almejo, enxergar as circunstâncias que me rodeiam como forma de exteriorização, como forma de concretização desse meu anseio. Então, o destino concreto é composto da reabsorção das circunstâncias. As circunstâncias são os acidentes da vida. São aquilo que em tese eu não consigo compreender, ou são as coisas que tornariam o preenchimento e a realização da minha vocação mais difíceis, mas que na verdade não são um instrumento para que isso se concretize. E, na minha opinião, esse é o principal foco. Essa é a pedra de toque das primeiras aulas do Seminário de Filosofia. É enxergar a própria vida como parte de um destino maior que se concretizará no momento futuro. Então, depois de fazer esse apanhado, essa meta do professor Olavo, que se resumiria nessas duas frases do Ortega y Gasset e também na confecção do necrológio, o professor Olavo começa a dar forma àquilo que vai ser o grande objetivo dos intelectuais que vem nessa nova, não digo dessa nova onda, mas dessa restauração da intelectualidade que a gente havia na década de 60 aqui no Brasil, por exemplo. Uma intelectualidade mais firme,
uma classe de letrados, ou como dizia Otto Marie Carpeaux, o clero no sentido de que os homens completos, existe uma grande percepção do Olavo de Carvalho, que é uma percepção muito correta, de que a classe científica, que é uma classe composta de elementos setorizados, por exemplo, o setor da biologia, o setor da economia, da física, da química, esses setores tentam cada vez mais ter uma autoridade sobre o ser humano concreto. Mas, na verdade, o inverso deveria ocorrer. Todas as ciências, todas as abstrações deveriam ser colocadas a serviço da percepção real dos fatos concretos. E essa percepção real, aquilo que a gente percebe na nossa vida, deve ser também verbalizado. O professor utiliza muito o adestramento da linguagem, o testemunho verdadeiro dos fatos. O ser humano concreto é o único portador da verdade. A verdade não pode ser portada por classes científicas, a verdade não pode ser portada por partidos políticos. Todos são entidades abstratas e genéricas e que não têm um eu agente. Somente o ser humano tem um eu agente. E cabe ao ser humano, na posse desse eu, exercer o domínio da linguagem que representa a transcrição, talvez não perfeita, mas idealmente perfeita daquilo que a gente percebe. Se a gente não conseguir descrever aquilo que a gente percebe, a nossa linguagem vai ser a nossa maior inimiga, porque vai existir um hiato entre a percepção concreta e a verbalização da experiência. Então, o professor Olavo transcreve um ensinamento de Aristóteles de que a gente não consegue lidar com os dados dos sentidos, mas somente com as consolidações conceituais, que são as formas da percepção. E com base nessa percepção da realidade, com base na percepção do meio em que a gente vive, com base naquilo que a gente entende por concreto, a filosofia concreta do professor Mário Ferreira dos Santos, a gente vai começar a exercer a vida intelectual. Então, após fazer esse planejamento de vida, após concretizar o ideal que se persegue por meio de um manuscrito chamado Necrológio, o professor Olavo nos requer, ele de certa forma coloca isso como uma condição imprescindível para a vida intelectual, a absorção da literatura, a absorção das formas de expressão que foram transcritas ao longo da história. Por exemplo, como entender o ciúme sem ler Otelo? Como entender a sede de vingança sem ler Hamlet? Ou talvez como entender a decepção de um pai frustrado sem ler o Rei Lear? Então, justamente é isso. Shakespeare conseguiu dar forma a essas expressões que a gente muitas vezes enxerga como expressões difusas, mas que são rearticuladas num formato ideal. Madame Bovary, por exemplo, ou Raskolnikov do Crime e Castigo, o jovem que ambicionava matar uma idosa usurária porque se auto-intitulava um Napoleão. Quem nunca pensou como Raskolnikov, por exemplo? Quem nunca se sentiu injustiçado? E quem nunca quis antever o destino da história na própria pessoa? Então é muito interessante isso, enxergar essas formas literárias, enxergar essas possibilidades humanas como possibilidades do nosso próprio eu. Então eu acho que esse vai ser o pilar da vida intelectual pensado pelo professor Olavo, que seria absorver a cultura literária, absorver essas formas e, acima de tudo, conseguir dar expressão às impressões. Como dizia Benedetto Croce, a literatura, a poesia, consiste na expressão de uma impressão, é expressar aquilo que eu sinto, aquilo que eu percebo na minha vida. E com base nessa afinação literária, com base nessa afinação de capacidade de transcrever, de dar forma à minha percepção, é que eu vou conseguir me situar no mundo e, de certo modo, ser um agente eficaz. Eu acho que isso aqui vai ser um grande antídoto para escapar dessas ondas, para escapar da ilusão de que uma classe política, de que o Kratos, de que a tecnocracia vai dar força à nossa vida e que vai dar coesão a ela. Eu acho que é um grande assinte considerar a inteligência humana tão débil a ponto de modelá-la em conjunto. E é uma grande libertação, no sentido pleno do termo, aprender a expressar as impressões de uma forma adequada, de entender a própria vida
com base numa clave maior, mais abrangente. Eu acho que se é isso que distingue o ser humano dos animais, essa capacidade racional de articular a própria experiência e de dar forma a ela, eu diria que nisso consiste a vocação do homem intelectual. Dar forma à própria impressão e, acima de tudo, conseguir articular os fatos da vida e trazer uma harmonia para eles. Eu acho que é isso que falta. Faltam intelectuais que façam isso. Eu acho que faltam indivíduos capazes de enxergar as coisas com a percepção ativada e articulá-las num sistema não literário necessariamente, ou num sistema jornalístico, enfim, que seja, mas que se adeque e que não destoe dessa realidade concreta que todos vivenciam. Talvez o grande problema do nosso país tenha sido exatamente esse. Colocar toda a nossa perspectiva intelectual na mão de meia dúzia de jornalistas ou na mão de um partido político. A liberdade humana, o exercício da nossa razão e da nossa capacidade de exercer o domínio da racionalidade em sentido amplo, que tem sido a verdadeira algema do ser humano. E subir aos céus da literatura, absorver o que o homem produziu de melhor na história, é conseguir se libertar desse meio imediato que tanto nos aprisiona. É um diálogo com a alta cultura, um diálogo com as grandes mentes de todos os tempos. O professor Olavo vai utilizar esse termo. O diálogo intertemporal. Absorver a cultura, fazer parte desse diálogo e dizer, a partir de hoje, quem vai ditar o senso da minha proporção, quem vai dizer se as minhas opiniões, se a minha forma de articular a realidade está correta, serão esses grandes homens. Posso me colocar abaixo, mas talvez paralelo a Lao Tse e perguntar: Lao Tse, o que o senhor acha disso? Aristóteles, o que você diria dessa minha filosofia? O que o senhor diria dessa minha opinião? Platão, Sócrates, chegar para eles e dizer: o que os senhores acham? Pitágoras, o que o senhor pensa a respeito de mim? E assim nós iremos subindo até chegar a ponto de realmente pensar: Jesus Cristo, o que o senhor acha de mim? O que o senhor pensa da minha vida? Porque é do senhor, é a sua opinião que eu quero. E com base nisso eu posso dar um verdadeiro sentido, uma forma ideal para a minha própria vida, para a minha própria personalidade. Eu consigo dar o senso das proporções. Eu consigo trazer o sentido vertical da cruz. O sentido vertical da cruz é exatamente esse. É o homem universal, o homem que se universaliza. Isso é muito bonito. Então, a transposição da experiência em conceitos, que constitui a atividade dos escritores, e a literatura, ela vai ser o mecanismo de dar aporte a essa experiência. Na última aula eu citei aquilo que o professor Olavo disse, que Sócrates fazia isso com os interlocutores, fazia o interlocutor dizer, transcrever e dar forma à própria experiência. Sócrates apenas ia fazendo o papel de parteira, a maiêutica, como se dizia. E a maiêutica é exatamente isso. É fazer com que o interlocutor diga aquilo que ele sabe. Porque nós somos muito mais inteligentes do que nós próprios imaginamos. Mas é importante dar forma a essa inteligência. Como dizia Hegel, a inteligência humana tem um poder praticamente infinito, e de fato nós temos. Claro que a inteligência nunca pode estar amputada da graça e tem que se situar dentro dela, porque se isso não acontecer, catástrofes virão, catástrofes racionalistas, como aconteceram no último século, principalmente, mas vinham acontecendo desde o século XVII. Compreender isso, compreender a própria experiência dentro de um sistema maior. Então, a verbalização da experiência, a comunicação e a forma daquilo que a gente percebe é a grande vocação do intelectual. Aceitar a realidade como uma força viva, mas que ao mesmo tempo se comunica conosco. É muita felicidade perceber isso, perceber como o ser humano participa
dessa tensão praticamente universal, como a gente pode absorver formas infinitas, né? E é uma grande graça. É uma grande bênção fazer parte dessa relação. Então, esse é o recado da segunda aula. Reabsorver as circunstâncias e, acima de tudo, entender a própria vida com base na boa afinação linguística. Captar as formas que já foram passadas pelos escritores, Shakespeare, Goethe, Dostoiévski, todos eles personagens delimitados, de certo modo, personagens muito peculiares, e trazer isso para a nossa vida. Eu acho que é isso. Eu agradeço esse encontro e até a próxima.